Palavra de Deus no livro de Salmos 139, eu quero deixar esse texto como base, diante de vários outros que nós vamos conversar um pouquinho nesta noite. Mas eu queria lhe convidar para participar desta mensagem, porque o tema da nossa mensagem desta noite, ela é mudanças por quê? Ou talvez, se você quer mudar um pouquinho, mudanças para quê? Eu queria que você participasse dessa mensagem fazendo o que eu vou fazer aqui. Se você tiver relógio, normalmente está do lado esquerdo, correto? Queria fazer um desafio para você. Me ajuda nisso. Tira o seu relógio e vamos colocar do lado direito. Você pode fazer isso comigo? Vamos colocar o relógio do lado direito. Você fala assim: não tenho relógio, Zé, não tem problema. Quero ver se eu vou conseguir colocar do lado direito. Opa, tá dando certo aqui. Eu não treinei em casa, mas deu certo. Coloca o seu relógio do lado direito, pode me ajudar? E se você, às vezes eu não tenho relógio, nada, faz o seguinte então, faz igual eu vou fazer. Se couber, tira as alianças ou qualquer anel que você tiver de um lado da mão. Se você for casado, está do lado esquerdo. Se você for noivo ou namorado, do lado direito. Inverta as mãos. Vamos fazer isso? Vou colocar aqui. Vamos inverter as mãos, pode ser? Se não couber no dedo, tá meio gordinho aquele dedo, bota no do lado, não tem problema não, tá? Vamos inverter? Eu estou contrário. Meu relógio está do lado de cá, eu estou aqui. Os meus anéis, as minhas alianças do lado esquerdo vieram, até que encaixaram aqui, não estão entrando muito bem, mas em casa tem detergente, depois a gente tira, né? Se ele enroscar. Eu queria que até o final da mensagem você ficasse assim comigo, pode ser? Você aceita essa possibilidade de você mudar um pouquinho a respeito do seu relógio, o lugar que ele está e os seus anéis, onde eles estão? E deixa aí, e nós vamos conversar um pouquinho sobre a palavra do Senhor. Salmo 139 é um texto maravilhoso da palavra. Eu sou apaixonado por esse texto, já falei algumas vezes sobre ele, e eu queria ler com você a partir do versículo de número 1, e alguns textos nós vamos decorrendo e fazendo a leitura. Ele fala um pouquinho do que Deus sabe a meu respeito e a seu respeito. Onisciência, onipotência de Deus, e como Ele te conhece, como Ele me conhece. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando eu assento e quando eu me levanto. De longe o Senhor penetras todos os meus pensamentos. Tu esquadrinhas o meu andar e também o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás, por diante, e sobre mim pões a Tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, sobremodo elevado, que eu não posso compreender ou eu não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se eu subo aos céus, lá Tu estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá Tu estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra me susterá. E se eu digo: as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são as mesmas coisas. Pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio da minha mãe. Graças eu te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso o Senhor me formaste. As Tuas obras são admiráveis, Senhor, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não Te foram encobertos, quando no oculto eu fui formado e entritecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos,
é como a grande soma de todos eles. Se eu os contasse, excedem os grãos de areia. Eu contaria, sem jamais chegar ao fim. Desça um pouquinho para o versículo de número 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo de número 139, algumas porções desse texto. Deixa a sua Bíblia aberta, nós vamos transitar um pouquinho por toda ela. Esse final de semana passado nós não estávamos aqui com os irmãos porque estávamos em compromisso em Maringá e fomos fazer um casamento do Renan e da Larissa. Eu e minha esposa estávamos lá, fomos de moto, para espanto de alguns de vocês, fomos de moto. Eu sou jovem, tem que ir de moto. E voltamos, graças a Deus, foi uma benção. E no sábado, um dos momentos que nós estávamos com todos, porque ir para o lugar que você trabalhava, o Lira logo vai experimentar isso quando ele for visitar os amigos, irmãos lá em Passo Fundo. O pessoal fica sabendo que você está, eles te ligam, querem falar, querem conversar, querem onde você está, e vão atrás e tal. E aí até a gente acabou ficando num lugar lá onde não dava muito acesso para tanta gente, o celular não pegava, então ficou mais fácil, porque não dá para dar atenção para todo mundo, né? E um momento eu e minha esposa nós conseguimos ter um tempo nosso. E o que passou pela nossa mente quando estávamos conversando é que como o tempo passa rápido, né? Estávamos falando de quantas vezes nós caminhávamos no Parque do Ingá, né, meu anjo? Quantas vezes caminhávamos ali, passamos do lado, demos a volta de moto ali e falamos, poxa, como o tempo passa. Já vão fazer 3 anos que nós saímos de Maringá. Eu fui fazer o casamento do Renan e da Larissa, que eram ovelhas nossas. Em julho terei que voltar para Maringá fazer o casamento do Daniel e da Letícia, que eram ovelhas nossas. Eles começaram a namorar quando a gente estava lá. 2 crianças quase. E logo terei que fazer o casamento também da Heloísa e do El, que alguns aqui conhecem, que foram no acampamento com a gente. E quando eu olho para tudo isso, eu fico pensando, será que nós ficamos velhos? Sem dúvida, nós envelhecemos. Sem dúvida alguma, eu e você passamos pelo tempo, e o tempo, como eu sempre gosto de usar a expressão, não perdoa ninguém. O tempo, ele vem, ele vai, ele te ajuda às vezes ou não, mas ele vai indo, e você não tem como amanhã dizer que você tinha a mesma idade do que daqui 2 anos, de 2 anos atrás. Você ficou mais velho, faz parte da vida. Mas a grande pergunta que eu me fiz, e a gente conversou, eu e minha esposa, sobre isso, será que nesse tempo que eu saí de Maringá, ou que eu cheguei em Maringá, saindo de Botucatu, essas transições em igrejas, será que eu melhorei? Será que eu melhorei quanto homem, melhorei quanto servo do Senhor, melhorei como marido, melhorei quanto pessoa? Ou será que simplesmente eu só cresci e envelheci, mas não mudei nada? O que aconteceu nesses 3 anos, ou nesses quase 6 anos de vida com a igreja de Maringá que nós estamos tendo? E quando eu olho para isso, a gente começa a perceber que na nossa caminhada de vida, a gente nasce um embrião, tudo é processo. Temos surgindo como embrião, feto, recém-nascido, criança, passamos pelas fases adolescente, adulto, terceira idade ou melhor idade, e como diz Eclesiastes capítulo 12, os nossos moedores vão embora, os nossos olhos não conseguem ver mais, e o pó volte à terra que o era, e o espírito volte a Deus que o deu, e a gente morre. Sinto muito te dizer, se não lhe disseram isso, mas você vai morrer, tá? E eu quero crer que, como eu vou morrer com 106 anos, vou fazer o velório de muitos de vocês. Então não sei se você se alegra com isso ou não, mas nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Faz parte da estrutura física minha e sua e de qualquer um que nasce. Só que a grande questão é que a vida, ela vai passando por essas transições, ela vai passando por essas mudanças, querendo você ou não. Por acaso você já chegou num dia e falou, eu não quero inverno, eu quero verão, por favor pare o sol, pare tudo, eu não quero mais inverno, eu quero verão. Consegue, dona Zélia? Não dá, né?
querendo você ou não, vem verão, vem inverno, vem primavera, vem outono, as estações vão transitando, querendo você ou não. A vida vai passando, as coisas vão mudando, e toda essa mudança, você estando nela ou não estando nela, elas vão acontecer. Mas a grande questão é que nós não gostamos de mudanças, em nossa maioria, né? Nós não somos muito tranquilos quando mudam alguma coisa da gente, ou a gente precisa mudar alguma coisa. É fato tanto que quando você entra na igreja, você já, a maioria das vezes, vai pela mesma porta que você vem sempre, para sentar sempre no mesmo lugar. Tanto que às vezes quando eu vejo que alguém não veio, eu olho para o lugar, aquela pessoa era dali, ela não está ali, aqueles dois ali só senta ali, ó. Meu companheiro vizinho ali de trabalho, senta ali. Ele falou que ele gosta de ficar na janela. O outro senta por lá de cá, sempre no mesmo lugar. Tinha uma irmã que uma vez foi mudado o lugar, os bancos tiraram, e o pastor em Minas Gerais, dizendo isso, contou que ele pediu para os irmãos saírem do lugar para que os visitantes pudessem sentar no lugar. O irmão saiu, foi embora, nunca mais voltou, porque ele falou: ninguém me tira do meu lugar. Mudanças. E às vezes alguns reagem bem e outros não tão bem assim. Às vezes alguns têm medo da mudança, outros têm receio da mudança, na expectativa de que o que vai acontecer lá, eu não sei o que vai ter lá, eu não sei o que me espera no futuro, e talvez porque eu sou tomado um pouquinho mais da ansiedade, eu quero que tudo esteja ao meu controle, eu não sei o que aquilo vai trazer. Então, na expectativa ou na ausência de qualquer outro resultado, eu prefiro não mudar, eu fico como estou. E aí nós vamos a cada dia vivendo sem mudança, porque o medo, porque talvez o desconforto, porque o receio que possa piorar está cada vez mais incomodando a gente. E aí eu me reporto a Eclesiastes capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 8, ele faz um relato das situações, quando ele diz sobre tudo, sobre todo o tempo: é tempo de chorar, é tempo de deixar de chorar, é tempo de se alegrar, é tempo de não se alegrar mais, é tempo de matar, é tempo de viver. E ele vai fazendo uma relação onde as coisas vão mudando, elas vão transitando pela vida. E esse trânsito que ele faz pela vida também acontece com a gente. Os adolescentes que estão aqui, quando começam a aparecer as espinhas, começam a ficar aterrorizados. Seu corpo está mudando, os hormônios estão aparecendo, você está ficando homem, você está se tornando uma mulher. Faz parte. Quando nós começamos a ficar um pouco mais velhos, começamos a ficar maiores, chegamos numa altura e para aquela expectativa: será que eu vou crescer mais? Chegou nos 21, né, que é mais ou menos a ideia, parou. Mas o engraçado é que toda essa situação nós vamos mudando, o corpo vai mudando, as estações vão mudando, tudo em nossa volta muda. Mas quando chega para eu mudar, eu paro. Você é assim? Você é mais ou menos assim quando a gente não aceita muito mudança na vida? E quando eu digo mudança, não estou dizendo de mudança institucional, estou dizendo mudança de forma bem geral mesmo, todas as coisas, inclusive mudar de casa. Você gosta de mudar de casa? Eu não gosto. Fazer mudança não é comigo. Mas eu queria lhe incomodar um pouquinho e lhe fazer um convite, porque as mudanças fazem bem. Mudança faz bem. Mudança é importante para a nossa vida. Imagina se nós vivêssemos no outono a vida toda. Imagina se nós vivêssemos no inverno a vida toda. Imagina se nós vivêssemos só no verão. Mudanças faz bem. Nós precisamos dessas mudanças. Por isso a temática: por que mudar? E eu queria lhe dar o primeiro argumento, que é: nós precisamos mudar porque nós somos cristãos. Entenda isso, nós precisamos mudar, primeiro, porque nós somos cristãos. O que tem a ver isso, Isaías? Eu vou tentar te ajudar, mas antes eu queria lhe fazer entender alguns conceitos. Quando nós falamos de soteriologia, tá? Soteriologia é, em definição, a parte da teologia que estuda a salvação. Então, no nosso caso, o cristianismo tem um mecanismo, vamos chamar assim, mas em todas as outras religiões também temos. Eu queria fazer você entender. No budismo, para você ser salvo, você precisa entrar no caminho que eles chamam de óctuplo,
E esse caminho óctuplo, ele inclui você ter uma moral agradável e uma meditação razoável. À vista desses dois elementos, você consegue ter a sua salvação pela religião do budismo. Já no judaísmo, a proposta é um pouco diferente. Eles enfatizam um pouquinho mais o comportamento ético e moral a despeito das leis. Então, se você conseguir ser regido por isso e se ajustar, você vai ser salvo, na proposta do judaísmo. Olhando um pouco para o islamismo, a proposta ali, você tem que agradar a Alá. E ao mesmo tempo que agradar a Alá, o Alcorão também diz que precisamos ter as boas obras e fé para que nós possamos alcançar a salvação. O islamismo. Já no hinduísmo, a salvação, ela é um pouquinho mais sobre essa libertação da alma no ciclo da morte, da reencarnação, e se obtém ao alcançar um nível espiritual mais alto. Então você vai evoluindo para você alcançar algo muito melhor, para você ser salvo. E esta meta final do hinduísmo, que considera o céu e o inferno ilusões temporárias, faz com que eu e você cheguemos lá nesse processo devagarzinho. Mas aí quando nós olhamos para o cristianismo, nós vemos que não tem nada disso. Não tem nada meio que parecido com isso. Porque o cristianismo, eu gosto muito do texto de João, capítulo 19, versículo 30, quando Jesus está na cruz, e uma das últimas 7 palavras, uma delas é tetelestai, que Jesus diz, que traduzindo é está consumado. E ali então, Jesus consumando, a palavra mais próxima nossa é está pago. Jesus pagou o preço para que eu e você pudéssemos ter acesso a novamente voltar aos céus, ou seja, a nossa salvação, ela é por intermédio de Jesus. Mas diferente do que nós colocamos aqui, a nossa salvação, ela não é só por, boas obras, não. Ela não é por moral, não. Ela não é pelas leis, não. A salvação, ela tem alguns processos. Eu queria rapidamente entrar com você para você entender, por favor, só mais alguns instantes. Primeiro nós temos o projeto do arrependimento, correto? Tem que se arrepender. E esse arrependimento não é um remorso, é você entender Romanos 3, 23, que diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. É você olhar para a sua situação e perceber que você não é nada, que você é pecador, que você é dependente de Deus, que você precisa de Deus, que você precisa ser salvo, que todos nós carecemos da glória, do cuidado, do carinho de Deus. Depois disso, Efésios capítulo 2, versículo 8 nos ensina: pois vocês são salvos pela graça mediante a fé. E ele continua dizendo: isso não vem de vós, mas é dom de Deus, não de obras. Já deixa claro, não de obras, para que ninguém se glorie. E aí o segundo elemento aí nós temos que é a fé. É fé, é você crer que Deus pode salvar. O justo viverá pela fé. E a partir da fé, então, nós temos a proposta de Jesus, lá em João capítulo 3, versículo 3, quando ele dialogando com Nicodemos, ele pergunta: como posso herdar tudo isso? Ele diz: você precisa nascer de novo. Nós temos aí a regeneração, que é a mudança sobrenatural instantânea operada pelo Espírito Santo de Deus na minha e na sua vida, e trazendo essa transformação em mim e em você. Depois nós temos a justificação, a adoção, santificação, glorificação. Mas eu queria parar nessa regeneração, porque aí é um detalhe muito importante que eu e você precisamos entender sobre a salvação em Jesus. O cristianismo é talvez a única que propõe que eu e você, ao acertarmos a Jesus, precisamos mudar de vida. Não dá mais para, quando você aceita Jesus, continuar o mesmo. Não continua mais o mesmo. Não dá mais para, quando você aceita o convite de Jesus, quando você encontra-se com Jesus, quando você é seduzido pela graça e ali você diz: eu tenho como Senhor e Salvador Jesus Cristo, você nunca mais será o mesmo. Acontece na vida, da história da humanidade, acontece na sua, antes de Cristo e depois de Cristo. Não tem jeito. Mas o grande problema que nós vemos, eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Efésios capítulo 4, por favor, me acompanhe nesse texto. Efésios capítulo de número 4, quando nós temos aqui uma expressão muito interessante, quando Paulo vai trazer aos Efésios a questão da mudança necessária depois que eles aceitaram Jesus.
Por isso eu e você precisamos mudar, porque nós somos cristãos. E mudar à vista de quê? Vamos ler o texto a partir do versículo 17, olha o que diz: portanto digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Não andam mais assim. Em Mateus capítulo 6, Jesus faz a mesma menção quando trata da ansiedade. Não andeis assim como os outros andavam, aqueles que não têm um Deus como vocês têm. Mas voltando ao versículo 18: obscurecidos no entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vivem, pela dureza do coração destes, foram mudados, os quais, tendo-os tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Presta atenção no 20. Mas não foi assim que aprendesse de Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele foste instruído, segundo a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as suas concupiscências e engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. O que Paulo está nos chamando a atenção aqui, queridos, é que eu e você, como cristãos, nós vivemos em mudança todo dia. Precisamos entender que precisamos mudar todo o tempo. Mudar porque é preciso. Mudar porque Deus vai transformar a mim e a você a imagem e semelhança dele. Se nós não estivermos abertos a essas mudanças, nós não tornaremos-nos cristãos parecidos com Cristo. E isso é muito importante, até porque eu e você precisamos sempre nos perguntar: como você tem sido após a sua conversão? Quando você aceitou Jesus, o que mudou na sua vida? A sua família olhou para você e percebeu que você é alguém diferente agora? Ou simplesmente você aceitou Jesus e nada mudou onde você vive? Ninguém viu diferença. Ninguém viu o seu jeito de falar, o seu jeito de tratar as pessoas, o seu jeito de reagir com as pessoas. Ninguém percebeu nada. A conversão em mim e você precisa provocar essas mudanças. E é interessante, aí eu quero para o segundo ponto. Deus não exige isso de mim e de você, dizendo: você tem que mudar. Não faz isso. Deus nos dá uma capacitação maravilhosa. Sabe o que Ele faz? Querido, a partir do momento que você aceita Jesus, você é templo do Espírito Santo. E o livro de Gálatas nos diz os frutos, ou o fruto do Espírito, e faz uma seleção de vários elementos, das quais eu e você, sendo submissos a Ele, tornaremos-nos pessoas diferentes. Porque imagina: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, domínio próprio e mansidão. 9. Olha que transição que Deus faz na nossa vida. Ou seja, o que Deus está pedindo para eu e você fazer não é mudarmos, mas é permitir que o Espírito Santo de Deus nos mude, caso eu e você precisemos dessa mudança. Então nós mudamos por quê? Porque somos cristãos e temos uma força dentro de nós, o Espírito Santo de Deus, que aos poucos vai moldando e nos mudando. Mas a segunda característica que eu queria que você pensasse, além de precisarmos mudar porque somos cristãos, nós precisamos mudar para não sermos mudados. Eu vou repetir essa expressão: nós precisamos mudar para não sermos mudados. Isaías tem umas coisas bem diferentes, é verdade, mas eu preciso que você se concentre para você entender. Eu gostaria de trazer essa expressão numa estatística, uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos. De cada 10 pessoas nos Estados Unidos que chegaram ao médico, e quando chegaram próximo do médico, os exames estavam à frente, o médico disse para essas 10 pessoas: se você não mudar o seu jeito de comer, se você não mudar o seu jeito, o seu hábito dia a dia, se você não mudar isso, aquilo, se você não fizer isso, aquilo. Ou seja, quando nós ouvimos do médico: você tem que mudar, eles diziam: se você não mudar, você vai morrer. De 10 pessoas que ouviram isso do médico, uma apenas mudava. Você acredita nisso? Já teve esse encontro com o médico? Quando o médico diz para você: se você não mudar, meu irmão,
Meu pai disse para mim, essa última vez que eu fui lá, que o médico tem enchido o saco dele lá, pega no pé dele e falava: vai, se o senhor não cuidar da sua saúde, o senhor vai morrer. E meu pai não mudou. O médico falou para meu pai caminhar 3 vezes por semana. Meu pai está caminhando do quarto para a sala, da sala para o quarto, e andando a média de 100 km por dia de carro. Meu pai não mudou, eu falei isso para ele. O médico falou para meu pai parar de comer muita coisa, excesso de açúcar, excesso de sal, essas coisas e tal, por causa do AVC, de problema no coração. E minha mãe fez, quando eu estava lá, uma comida deliciosa, bem salgadinha, gostosa. Meu pai não mudou. E o grande problema que a gente olha para essa estatística, e eu trago muito para mim, é que além da gente não aceitar mudanças de forma tranquila, quase que absolutamente, nós mudamos porque somos obrigados a mudar. Nós mudamos quando não tem jeito mais. Nós mudamos, mas antes relutamos muito para não mudar. Mas quando não dá mais, a gente muda. Quando esticamos o elástico até o final, aí a gente muda. Talvez nós mudamos por causa de uma tragédia. Talvez nós mudamos por causa de uma circunstância, ou por causa de uma decisão de um terceiro. Mas raramente nós mudamos porque entendemos que precisamos mudar. Por isso o tema: precisamos mudar para não ser mudado. E aí eu queria colocar uma coisa com muito carinho para você. Mudar quando é obrigado, nós não mudamos, nós somos mudados. Vou repetir. Mudar quando é obrigado, nós não mudamos, nós somos mudados. E ser mudado não é uma coisa normal, porque ser mudado não é uma escolha minha. Eu não escolhi parar de comer o que eu gostava, eu simplesmente fui obrigado. Não mudar, ser forçado a mudar, não ter alternativa mais, é alguém que me pega da zona de conforto e me empurra, e eu olhando dizendo não, mas ele me empurra porque ele fala: você precisa mudar. Então eu não mudei, eu fui mudado. E quando nós vivemos nesse caminho, infelizmente viver assim, não escolhendo mudanças, negligenciando a possibilidade de que a mudança faz parte da vida, sabe o que nós nos assemelhamos? Me perdoe a expressão, a bichos. Porque bicho não muda, bicho é mudado. Bicho não precisa, é cachorro, ele vive cachorro, ele nasce cachorro e ele morre cachorro. Só latindo, só fazendo. Às vezes você quer que ele faça alguma coisa, o que você faz? Adestra-o, você muda-o, mas ele por si só não muda. E o grande problema, eu queria com muito carinho falar com você, meu querido, nós não somos bichos. Você não é bicho, você é um ser humano, e você precisa entender e com sabedoria assimilar as mudanças para você mudar e não ser mudado. Para você não permitir e olhar e chegar que uma tragédia mude o seu jeito de tratar com a sua família. Para você não esperar que uma circunstância faça com que você mude o jeito de falar com teu esposo, com a tua esposa. Para que você não permita que de repente alguém, um médico, chegue para você: você vai morrer, e um terceiro tenha que tomar a decisão sobre a tua vida. E isso muito acontece. Sabe por quê, queridos? Porque a gente não quer mudar. Porque a gente é teimoso. Porque Deus tem falado ao teu coração quantas vezes já para você perdoar e você não quer perdoar. Deus tem falado ao teu coração quantas vezes já para você ler a Bíblia e a gente não lê. Quantas vezes para você se reconciliar a gente não faz. Para você se acessar mais com Ele, conversar mais com Ele, ter mais tempo com Ele, e a gente não faz. Quando nós vamos mudar? Ou talvez nós vamos esperar ser mudado. Querido, nós não somos bichos. Por isso eu queria desafiar você: escolha mudar. Escolha mudar. Porque até quando você vai ficar tratando a sua esposa desse jeito? Até ela falar: não aguento mais e vou embora? Mude. Até quando você vai continuar tratando o seu esposo desse jeito? Até ele falar: não aguento mais e vou embora? Até quando você vai continuar tratando seus filhos, ou filhos, até quando vocês vão continuar tratando seus pais assim? Até quando? Ou eles vão morrer e você falar: o que eu fiz da minha vida? Até quando? As misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs, sabe para quê? Para fazer com que eu e você
possamos compreender que Deus está com a gente nas mudanças que nós precisamos fazer no dia a dia. Elas estão me acompanhando, como diz Salmo 23, no versículo 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão, me acompanharão, ou numa outra versão, correrão atrás de mim. Porque às vezes eu não sei, mas eu preciso da graça e misericórdia do Senhor, e Ele me alcança. Ele fala: querido, muda, 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 porque é preciso. E eu te desafio no Salmo 139, para a gente concluir: vê se há em mim algum caminho mau. Você tem coragem de fazer essa leitura? Vê se há em mim algum caminho mau, Senhor. Aí Deus vai olhar para você e fala: tem sim. Tem sim. Aí você vai poder dizer para Ele: leva-me pelo caminho eterno. Ou numa outra expressão: então muda o que é preciso, Senhor. Você tem coragem? E eu queria lhe desafiar nessa conclusão: nós precisamos mudar. Sabe por quê? Porque Deus sempre tem o melhor para nós. A gente tem medo. Eu não vou mudar porque eu não sei. Querido, confia. Quero fazer uma seleção de textos aqui rapidamente para você entender. Gênesis capítulo 12, quando Deus chamou Abraão e disse para ele: querido, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. O que Abraão fez? Senhor, mudança? Não, desculpa, mas não dá. Primeiro o Senhor me mostra onde o Senhor vai, qual que é o lugar, GPS certinho, aí eu vou. Não. Ele creu, ele teve fé. Por isso que as mudanças que você, que eu, que nós precisamos na vida, ela tem que ter o nosso piso, o nosso alicerce, a fé. E essa fé, ela corrobora com o texto de Salmo 37, versículo 5, que diz esse texto: entrega o teu caminho ao Senhor e faz o quê? Confia nele. E o que vai acontecer? E o mais, Ele vai fazer. Mesmo que seja mudança, Ele vai fazer. Porque quando Deus tira você daqui e leva para lá, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. É muito melhor. E às vezes nós temos circunstâncias que nós não conseguimos compreender isso. E eu confesso para os irmãos que muitas vezes não compreendia isso. E no tempo que eu estava com a minha esposa em Maringá, a gente começou a fazer essas recordações. E comecei a pensar: poxa, se não tivesse acontecido isso, na época eu não entendia, mas hoje eu entendo. Deus mudou-me. Mas se eu tivesse mudado, talvez eu teria experimentado antes, ou coisas diferentes. Não precisava ser mudado, mas mudava. E a partir disso então eu consigo compreender melhor o que 1 Coríntios 2,9 diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha que delícia, olha o que Deus tem para você. Então quando Deus te convida a uma mudança, não é porque Ele quer te tirar de um lugar e levar para um lugar pior. Não é assim. Tanto não é assim porque um pai não faz isso com o seu filho. Você acha que Deus faria isso com você? E Ele relata isso lá no livro de Lucas, também no Evangelho de Mateus, falando um pouquinho sobre isso. Pai, você acha que Ele vai fazer o quê? O pior para o filho? Claro que não. Sempre o melhor. Por isso, meu irmão, eu queria que você guardasse os últimos dois textos, Efésios 3:20. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Se Deus está te pedindo para mudar, é porque Ele vai fazer infinitamente mais do que Ele está pedindo e pensando na tua vida, meu irmão. Ele tem grandes coisas para você. Aí você não está a perceber, mas fica tranquilo, Deus tem. Creia, tenha fé. Jeremias 29, a partir do versículo 11 diz assim: porque eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês esperam. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. E sereis achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares por onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar onde vos transportei. Deus quer o melhor para você, meu irmão. Deus quer sempre o melhor para nós. Deus não é homem para que minta. Por isso o Senhor tem o melhor para os seus filhos. Nós devemos saber isso, porque Deus nunca chega atrasado. A sua hora é perfeita, a sua hora é linda, mas eu e você precisamos nos submeter à vontade dEle. Por isso, meu irmão, precisa mudar? Precisa.
porque você é cristão, mude o seu jeito para ser mais parecido com Jesus. Segundo, precisa mudar para não sermos mudados. Não permita que circunstâncias, terceiros e nem tragédias te tragam a mudança, mas mude por si. Mude porque Deus quer que você mude. Mas não se esqueça, quando Deus quer que eu e você mudemos, é porque Ele tem algo melhor, maior, perfeito e agradável para as nossas vidas. Feche seus olhos.